Entenda Direito convidou novamente a doutora Fabiana Marques para nós falarmos um assunto que corriqueiramente os nossos telespectadores nos perguntam, nos questionam, e todo mundo acha que advogado sabe de tudo, né? O advogado, cada um sabe na área que mais milita. Nós temos aí, exemplo meu, um clínico geral que sabe um pouquinho de cada coisa, mas o assunto, aprofundadamente, a gente tem que conversar com um especialista da área. E nós estamos voltando ao assunto porque várias situações se mudam ao longo do tempo a respeito da aposentadoria o PBC, que é benefício previdenciário continuado, o problema do recolhimento das pessoas que recolhem valores pequenos, a exemplo de dona de casa, que às vezes está recolhendo achando que vai aposentar e não aposenta, e aí a doutora Fabiana vai explicar o porquê que não aposenta, o que tem que ser feito, como é que tem que se proceder. Doutora, muito obrigado por aceitar o convite do Entenda Direito, da TV Sul. É um assunto aguçante o problema da aposentadoria. Cada governo mexe de uma forma, nós tínhamos aí um entendimento do governo anterior, agora nós temos um outro entendimento do governo atual, que ele é muito mais sindicalista, muito mais voltado para o trabalhador, para a pessoa autônoma. Então eu quero agradecer o convite aceito pela senhora e vamos começar o seguinte: o que mais nos preocupa hoje, o problema da empregada doméstica, daquela senhora que é dona de casa e que o marido passa a recolher para ela com o argumento que ela vai usufruir de uma aposentadoria. O que a senhora tem a dizer nisso aí? Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez o convite. É uma honra estar aqui e poder compartilhar, porque eu acho que isso aqui é muito importante, né, Daniel? A informação, o acesso à informação hoje é algo imprescindível e faz toda a diferença na vida das pessoas. É uma pena que poucos dos telespectadores assistem o Entenda Direito, assistem a programação da TV Sul. E a TV Sul, nós criamos o Entenda Direito para falar sobre assuntos rotineiros do direito, né, dos direitos do cidadão, dos direitos previstos na Constituição, na legislação. O Brasil é o país que mais volátil, muda a legislação numa rapidez que o que valia ontem não vale hoje. Mas vamos lá, doutora. O direito previdenciário, então, nem se fala, não, né? O direito previdenciário, acho que Você piscou, já tem atualização. Todo dia tem uma nova no direito previdenciário, né? Sim, pois bem, Daniel. O que acontece? Eu vou focar especialmente no contribuinte facultativo, porque ele tem 3 possibilidades de contribuição. Por que é importante fazer essa explicação? Porque às vezes as pessoas não entendem muito. O facultativo é aquele que não ofere renda, normalmente estudante e especialmente, eu vou focar aqui na dona de casa. Ela tem a possibilidade de contribuir com 20% sobre o salário mínimo. Contribuindo nessa alíquota, ela vai ter chance de se aposentar por tempo de contribuição juntamente com a idade. Não precisa necessariamente ter os 2 requisitos. Se ela contribuir com 11%, ela vai ter a chance de se aposentar somente por idade. Tempo de contribuição, não. Agora, o que mais me preocupa, o que eu quero focar aqui, que inclusive eu estou com um caso que vai me dar muito trabalho lá no escritório, quero compartilhar aqui com vocês o que é. O facultativo baixa renda. O que é o facultativo baixa renda? É aquela pessoa que contribui com aquele código 1929 com 5% do salário mínimo. O que eu quero deixar claro aqui para você que é dona de casa, você que em comum acordo com seu esposo, resolveu cuidar da família, está se dedicando à sua família, e ele em algum momento quis fazer essas contribuições para você, e simplesmente você vai lá de repente no Google, ou conversa com alguma vizinha, com alguma amiga, pega o código ali e começa a pagar o carnezinho, ou emitir a guia mesmo. Cuidado! Você que contribui como baixa renda, que é 5% do salário mínimo, primeiramente, você precisa fazer a validação perante o INSS. O que é isso? Você precisa fazer o CAD único. Você vai lá, faz a inscrição no CAD único, de posse dessa documentação, você vai juntar isso perante o meu INSS, né? Eles vão fazer a análise. Que análise que eles vão fazer? Eles vão verificar se você realmente não ofere renda, que sendo dona de casa, você não vai oferir renda. Se você realmente não está oferindo nenhum tipo de renda e se você está com todas as informações que precisam ser inseridas no CAD único atualizadas, beleza. Tá ok? Tá ok. O INSS vai e valida. Aí sim você pode começar a contribuir. O que está acontecendo muito, que é esse caso aqui, Daniel, que eu quero até explicar. Esse aqui, só para vocês entenderem, isso aqui chama-se, é o extrato previdenciário.
Independentemente se você é empregado, se você é contribuinte individual, facultativo, todas as contribuições tuas, elas vão ser inseridas nesse cadastro aqui. É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E o que acontece? Qualquer erro que exista na contribuição vai estar constando aqui. Ao final, né, sempre na frente da contribuição vai ter o código, a legenda, e no final eles vão ter ali todos os indicadores de erros. Nesse caso aqui específico, ela tem muitos erros. Ela quem? Essa cliente que eu recebi lá no escritório, ela é uma senhora de 67 anos, que já contribui há 11 anos e 7 meses nesse código 1929. Só que ela já tentou sozinha requerer o auxílio por incapacidade, porque ela está muito doente agora, e não conseguiu. E o caso dela chegou até mim, então, pesquisando tudo, fui verificar. Tem vários erros. O primeiro é esse, ela não fez a validação, ela não fez o CAD único e não validou isso perante o INSS. E o que impacta, Daniel? O que impacta isso? Além disso, teve várias contribuições dela que foram abaixo do mínimo. Então, são vários erros que existem agora, tá? Precisam ser corrigidos, assim, o que é mais grave a gente vai corrigir, para quê? Para que ela consiga requerer o auxílio, né? Que eu consiga requerer o auxílio para ela, tendo em vista que agora, além dela já estar doente, domingo agora ela fraturou o tornozelo, ontem ela fez cirurgia e está precisando com urgência do benefício, né? Do auxílio por incapacidade. E o que acontece? Por conta de todas essas pendências, por ter feito, vamos dizer assim, de forma errada lá atrás, ela está tendo agora dificuldade de conseguir pelo menos o auxílio por incapacidade. E detalhe, para resolver tudo isso, ela não basta ela resolver essa questão essas questões, ela vai ter que complementar todo o passado. Quer perguntar alguma coisa? Doutora Fabiana. Vamos lá, vamos dar uma respirada. Eu vejo uma situação seguinte. Em primeiro lugar, eu acho que o governo peca muito em não fazer uma divulgação maciça a respeito da Previdência Social. A Previdência Social, além de ser um seguro de vida, né, ele também é um seguro para aquele que está impossibilitado de trabalhar em razão dessa senhora que fraturou aí o pé. E aí o que é que ocorre? Ela paga uma contribuição erradamente, da forma que a senhora colocou, e não consegue gozar do benefício do qual ela está pagando porque alguém informou errado. Ou seja, eu quero chamar bem a atenção de quem nos ouve, não é qualquer profissional que está habilitado a orientar, principalmente no que se diz respeito aos assuntos atinentes à Previdência Social. Você procure conversar com especialistas. Em Guaxupé nós temos vários advogados especialistas na Previdência Social. Nós temos vários advogados especialistas em Previdência Privada, que é diferente da pública. Sim. E aí você vai... é o seguinte, nós temos, além dos advogados bacharelados que submeteram ao exame da OAB, nós temos advogados rábulos, as pessoas que se acham que entendem de direito e dão palpite errado e você acredita, você faz e você depara depois com um período grande de contribuição, exemplo dessa senhora, de 11 anos e não consegue, porque falta uma lacuna, ela preenche um dos requisitos que é a idade, mas não tem tempo. E aí, quando vai ver, o tempo contribuiu errado. Então, chamando a atenção do telespectador, valorize o advogado, procure saber se realmente ele entende dessa área de previdência, dá uma olhada, faz uma pesquisa sobre o nome do advogado, se ele é bem sucedido nessas ações que ele ajuiza contra a Previdência Social, se ele é bem sucedido nos processos administrativos, porque hoje você tem que entrar primeiro com o processo administrativo e depois com judicializar essa ação. Desculpa, doutora Fabiana, essa intervenção, mas é porque a gente, quando conversa em Previdência Social, a gente sempre chega no resultado final. Recolheu errado, foi orientado errado, alguém orientou, alguém do sindicato, um funcionário do escritório de contabilidade, a própria secretária de um advogado que se diz entender, orientou errado. Então, estou chamando também a responsabilidade para nós profissionais de direito. Claro. E outro detalhe também, que aqui eu falei de quem está contribuindo. Então é muito importante, você que ainda não contribui, de repente você não precisa necessariamente ser o esposo, de repente você tem uma irmã que cuidou a vida toda da família, está cuidando hoje dos seus filhos, né? Aquela pessoa que está ali, não ofere renda, está cuidando em tempo integral da família.
faça a contribuição para essa pessoa. Se você não consegue contribuir com 11%, que hoje é 145,20, se não me falha a memória, né? Com base no salário mínimo de hoje, contribua com 5%, mas não pode se esquecer de fazer a validação, de fazer o CAD único. Detalhe, que vai ser o próximo assunto, o CAD único, a partir do momento, então tá, beleza, eu vou contribuir com 5%, então vou fazer o CAD único. Só que um detalhe, o CAD único ele tem que ser atualizado a cada 2 anos. Se você não atualiza, você perde tudo aquilo que você fez. Doutora, me surgiu vamos aqui debater, porque às vezes tem alguém que nos ouça nesse sentido. Sim. Vamos lá. Uma determinada pessoa mora de favor na zona rural com a sua irmã, que é casada com um produtor rural. Então, ela não faz parte da renda familiar, do contexto familiar de produção ruralista. Ela mora de favor com a irmã, quer dizer, o casal abrigou ela na sua casa e ela ajuda lá nos afazeres de casa. O seu filho vem para a cidade e resolve pagar o INSS para a sua mãe, que mora de favor lá. Sim. Mas vou pagar, mas tem a saída, eu vou pagar 5% só, porque é um valorzinho que não me aperta, eu ganho salário mínimo, não vai comprometer a minha renda, e não faz todo esse procedimento. E acha que está beneficiando a sua mãe com essa situação. Como é que funciona isso? Porque ela vai dar o endereço que mora na zona rural, porém ela não exerce atividade ruralista. O filho, para economizar, paga 5% e vai deparar com esse caso lá na frente também. Isso, é o que eu falei agora, esse caso aqui que eu estou tratando lá no escritório, o marido dela ainda tem o valor para fazer a complementação, porque no caso dela, como ela contribuiu com 5%, ela vai ter que chegar nos 11% para o INSS entender e autorizar a aposentadoria dela daqui 4, 5 anos, que aí vai completar os 15 anos de contribuição que necessita, porque a idade ela já tem. Então, no fritar dos ovos, Daniel, de repente o interessante é contribuir com 11%. Quer contribuir como facultativo? Contribua com 11%, porque você não tem que fazer todo esse cadastro, não tem que fazer CAD único, a cada 2 anos tem que atualizar, não tem que fazer a validação perante o INSS, porque se você esquece de um detalhezinho, você vai ser prejudicado lá na frente. Por quê? Por conta da complementação que precisa ser feita. Então, se ela fizer uma contribuição como autônoma em 11%, ela está no facultativo, não precisa preencher todos esses requisitos. Não precisa fazer, porque essa questão de validação, de ter que fazer CAD único, é só para aqueles contribuintes facultativos de baixa renda, que contribui com 5% do salário mínimo. Então, de repente, o que eu tenho falado muito, inclusive essa aqui, eu conversei com o esposo dela, ele falou, não, eu me expliquei tudo que eles não entendiam, ele vai começar agora, a partir de agora de agosto, dia 15 de setembro agora, referente a agosto, já contribuir com 11% para evitar o transtorno. No caso da diarista que perdeu o emprego de carteira assinada e agora sobrou a ela a opção de ser diarista, faxineira, né? Diarista geralmente na faxina. Qual é a orientação sua? Facultativo nos 11% ou facultativo na baixa renda, porque realmente ela tem baixa renda? Então, como é que a gente orienta aí? Eu entendo assim, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o que ela vai fazer também? Como ela ofere renda, porque o facultativo em tese é para aquela pessoa que não ofere renda, que não tem renda alguma, está desempregado mesmo. Então, de repente, para ela seria interessante o contribuir como contribuinte individual, que também pode ser 11%, mas pode ser que lá no futuro o INSS peça a comprovação das atividades exercidas. Então, tem que analisar o caso concreto. Telespectador, mesmo. É muito detalhe. Eu fiz essa provocação para vocês entenderem que não é fácil tem que analisar o caso concreto. O problema da Previdência, o seu problema na aposentadoria. Tem gente que diz assim, quando saiu a normatização, a última, na mudança no governo Bolsonaro, eu não vou pagar até os 50 anos, como a minha idade é 65, eu sou homem, eu pago de 50 anos a 65 e vou me aposentar. Não é bem assim. Estamos chamando a atenção. O Entenda Direito está focando muito em previdência em razão dessas divergências de entendimento. Exatamente. Cada dia muda essa situação. Vamos passar lá agora, doutor, senão nós vamos ficar aqui, nós vamos tentar dividir isso em 2 blocos. Sim. Falar sobre o benefício de previdência continuada, que muda constantemente, tá? Isso. Muda muito. Preste bem atenção, vocês que nos ouvem. Doutora, vamos lá. Não vou nem te perguntar o que é isso, não, porque nós já falamos aqui. A gente já falou no primeiro... Mas se a senhora quiser só dar uma pincelada. Então, o benefício de prestação continuada, o BPC,
Não é uma aposentadoria, tá? Ele é um benefício destinado às pessoas que possuem algum tipo de deficiência, independentemente da idade, e para o idoso a partir de 65 anos de idade. Então, nós já falamos, né, os detalhes de como consegue, de como é o requerimento, se indeferir na fase administrativa, como que faz para ir para a justiça. Mas eu quero focar hoje no que acontece muito. Muitas vezes o beneficiário ele perde o BPC por falta de um grande detalhe. Porque como ele está atrelado ao CAD único, o CAD único, obrigatoriamente, necessariamente, ele tem que ser atualizado a cada 2 anos. Então, você fez hoje, começou a receber o BPC hoje, daqui 2 anos, 1 mês antes, já anota na tua agenda, pede para alguém te ajudar, anota que você precisa atualizar perante o CRAS o teu CAD único. Por quê? Se essa atualização não estiver realizada, o teu benefício ele é cessado. Lembrando que o INSS, antes de cortar, ele tem que te avisar, por meio de carta, ele tem que dar um jeito de te avisar que vai cortar o teu benefício. Tem que te oportunizar a chance de explicar o que aconteceu. Feito isso, se você não se explicar, de repente, se os teus dados estiverem desatualizados, então, o que precisa? Além do CAD único, você tem que atualizar endereço, nome, de repente você casou, inseriu o nome do seu esposo, todo e qualquer tipo de atualização da renda do grupo familiar, que isso vai constar lá no próprio CAD único. Então, toda atualização, Daniel, tem que ser realizada para que a pessoa ela não tenha esse benefício cessado. Porque se cessar e ela não conseguir comprovar qual foi a alteração que ocorreu e convencer o INSS, vamos dizer assim, ele tem que entrar com um novo requerimento. Olha que trabalheiro. Telespectador, são requisitos que você tem que estar atento. As pessoas, às vezes, são penalizadas por desatenção. Muda de endereço, não comunicam o INSS, muda de endereço, não comunicam, no caso, a Justiça Eleitoral, e assim sucessivamente. Aí depois, e aí xinga os órgãos públicos, exatamente, xinga todo mundo. Não é assim. Aconteceu qualquer mudança na sua vida, você tem que prestar conta, sim, aos órgãos governamentais. Exatamente. No caso que você está recebendo um benefício previdenciário continuado, você tem que estar atento. Qualquer situação que mudou na sua vida, você tem que comunicar ao INSS. Aí é cancelado porque você não tomou as cautelas devidas. Correto, doutora? Perfeito. E aí a gente entra no próximo assunto, que é o quê? A questão de quando ele cessa. Quais são os 3 motivos para o BPC cessar? O primeiro, a falta de atualização do CAD único. Outro que acontece demais, existe aquele grupo familiar cadastrado lá no CAD único. Alguém daquele grupo familiar, alguém da tua família começa a trabalhar, registra a carteira ou de repente abre um MEI, que tem acontecido muito isso. Segundo requisito. Terceiro, a condição de saúde daquela pessoa, ela alterou. A pessoa, quando requereu-se o BPC para ela, ela tinha uma condição de saúde. Como a medicina hoje está muito avançada, não necessariamente nessa ordem, que tem pessoas que infelizmente o impedimento, né, a deficiência ela é de longo prazo, não vai ter melhora. Não é parcial, é definitivo, né? Definitiva. Mas existem aqueles casos que podem haver a melhora. Então, se houver a melhora também, porque a cada 2 anos você tem que fazer atualização de todas as informações, apresentar lá o do médico e tudo mais, se eles perceberem que houve a melhora do quadro de saúde, também pode ser cessado. Então, assim, tem que estar ligado o tempo inteiro. Porque existe, telespectador, nós temos que entender o seguinte. Às vezes você está recebendo benefício da Previdência Continuada, que é o BPC, correto? Conhecido por LOAS. Por LOAS. Mas naquela oportunidade que você recebeu a concessão, você não estava apto a trabalhar. Mas existem várias funções laborativas que você está apto. A exemplo de telefonista, que ainda existe o cargo, recepcionista, que ainda existe o cargo, caixa de supermercado, que ainda existe o cargo, não sei se vai existir futuramente, repositor de mercadoria. Então, às vezes, você recebeu aquele benefício, porque realmente, por laudo médico, foi comprovado que você não está impossibilitado de trabalhar. Mas daqui 6 meses ou daqui 1 ano, você está apto a trabalhar numa outra atividade que você não exercia antes. É isso que o INSS vê, razão pela qual você tem que estar constantemente indo ao INSS quando for convocado
ou quando o período do benefício cessar. Exato. É isso, e por que a importância da atualização dos dados? Sempre você ficar atento ao endereço, se você de repente mora de casa alugada, periodicamente está mudando de endereço, atualizar o teu endereço, porque o INSS vai de repente mandar uma cartinha ali, se tiver algum problema com o teu benefício. E o que é mais interessante também é que assim, cessa demais o benefício por conta da renda de alguém da família. Volto a repetir. Por que eu estou batendo essa tecla? Eu estava estudando, tem muitos casos porque hoje em dia o brasileiro ele se vira, né? Apesar de tudo da crise, ele está se virando e o MEI é uma oportunidade da pessoa, sabe, oferir renda, ele dá o jeito dele ali de conseguir levar sustento à mesa dele. Vai lá e abre um MEI. O telespectador ele tem que entender que todo o cadastro hoje, ele está totalmente unificado. Exatamente. Receita Federal comunica com Receita Estadual, Receita Estadual comunica com o Banco Central comunica com o CADIM, que é um órgão de inadimplência aos órgãos estaduais, federal e municipal. Então, hoje existe uma integralização de todo o cadastro. A exemplo disso, entra em vigor, já maciçamente, o único documento que nós já falamos aqui, que é o CPF, Cadastro de Pessoas Físicas. Vai ser o número para o INSS, o número para a carteira de identidade, carteira de motorista, para tudo, E aí o que ocorre? O seu cadastro é baseado, quem que é visto? Nome da mãe. Nome da mãe, fulana de tal. Ela tem fulano de tal como filho e coisa e tal. A partir do momento que ele ingressa no mercado de trabalho e tem a carteira assinada, os órgãos já comunicaram entre si e disseram, opa, o filho da dona fulana de tal iniciou a trabalhar, ela está no LOAS e agora, em razão dele estar trabalhando com carteira assinada, a renda da família aumentou, ele é solteiro, não comprovou que está casado, mas ele tem união estável, mas já tem união estável, mas não comunicou o INSS, você está prejudicando o seu progenitor, a sua progenitora, porque você, no cadastro integralizado, o beneficiário perde esse benefício, correto? Exatamente, exatamente. Senhores telespectadores, esse assunto é um assunto bacana para quem gosta, advogado gosta de falar muito, eu falo muito, a doutora Fabiana também gosta de esmiuçar as particularidades da Previdência. Eu vou pedir que ela retorne outras vezes aqui no Entenda Direito. Você que está nos ouvindo, mande as perguntas. Nós vamos deixar o link da doutora Fabiana embaixo da matéria. Deixo o meu link também. Nós lá também atuamos na Previdência, mas não sou eu que atuo, é uma outra colega. Recorremos, quando a gente não está por dentro dessa matéria, recorremos a exemplo da doutora Fabiana. E aí, doutora, como é que é? Vamos fazer uma parceria e me ajuda a resolver o problema do meu cliente. Mas não faça nada que envolva a sua vida em termos de aposentadoria sem conversar com uma pessoa especializada que tenha conhecimento preciso e esteja atualizada. Porque o INSS muda todo dia, o que valia ontem não vale hoje. Exatamente, correto, doutora? Exatamente. Muito agradecido a sua participação no Entenda Direito, na TV Sul. Pretendo que a senhora volte aqui mais vezes, abrilhantando com esse assunto que é tão preocupante para aquele que pretende aposentar-se. Com certeza, Daniel. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e contem conosco, né, para que a gente puder trazer informação e realmente fazer com que a pessoa entenda o que está acontecendo, porque não adianta também você ficar falando e não explicar, não detalhar. Tem que trazer informação objetiva, clara, né, Daniel? Sim. Não ficar falando juridiquês aqui que não vai adiantar. Não, ficar falando de lei que também não vai adiantar. Então é o caso concreto, é o que está acontecendo. Sejamos mais objetivos e vamos responder. E aí pegar o especialista que está lá todo dia lidando com a matéria e com as mudanças. E como você falou, o Guaxupé está assim, com muitos profissionais maravilhosos, todo mundo é empenhado, dedicado em trazer pressão excelente de serviço. Então, vamos aproveitar que a gente tem uma cidade com quase 500 advogados. 504. Aí há uma oscilação em então, 490. Bastante advogado empenhado em trazer um bom resultado, com certeza, eu tenho certeza disso. Muito obrigado a você que nos ouve, obrigado, doutora Fabiana. Eu que agradeço, Daniel. Até a próxima.